rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Alô amigos, internautas da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Estamos de volta com o programa O Evangelho e Sua Simplicidade, onde nós focalizamos o livro básico de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos seguindo, passo a passo, seguindo os capítulos desse livro memorável. Hoje estaremos comentando o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Pois bem, Allan Kardec inicia todos os capítulos colocando versículos lá do Novo Testamento, mas ele, neste caso, ele faz referência, isso foi registrado por Marcos, por Lucas e por Mateus, a questões lá dos 10 mandamentos. Vós sabeis os mandamentos, disse Jesus, não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então Jesus referenda, aspectos que são imortais da lei antiga, e uma delas, sem dúvida nenhuma, é honrar pai e mãe. Então, para ele deixa claro, e referenda aquilo que está registrado no Decálogo, lá em Êxodos, quando diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, essa colocação, lembrança que Jesus faz desde o Antigo Testamento, é muito importante para nós, espíritas, lembrarmos que o Espiritismo ele se fundamenta nas leis morais de Jesus. E entre as leis que Jesus nos apresenta e nos consolida, está realmente o respeito aos pais, a piedade filial. Então tudo isso é tratado nesse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela é consequência do quê? Honrar pai e mãe. Kardec deixa claro, esse mandamento ou essa lei é na verdade uma consequência de uma lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque vejam bem, se existe a recomendação de se amar ao próximo como a si mesmo, quem é o próximo mais próximo? Não são aqueles de que nós somos originários, somos descendentes? Então, a nossa família, o pai e a mãe, deve merecer consideração de todos nós. Então, é isso que o Espiritismo deixa muito claro nesse capítulo, e trazendo a lei da reencarnação. Ou seja, nós somos espíritos imortais reencarnados. Então, nós não nascemos ao acaso, aqui ou acolá, neste ou naquele ambiente, mas nós nascemos geralmente no ambiente que é necessário para o nosso aprimoramento, para mais uma etapa no sentido de caminharmos para a evolução espiritual. Então é essa que é a ideia básica. Mas antes de detalharmos essa questão, é importante lembrarmos que Allan Kardec ele coloca também versículos de Marcos e de Mateus, onde Jesus chegou a uma casa e se reuniu com uma grande multidão. E aí os seus parentes que estavam por ali chegaram também, e queriam se aproximar. E aí a sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, que tinha muita gente. E aí alguém avisou: vossa mãe
e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando. Mas ele lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam, bem próximos a ele, ele disse o seguinte: aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essas colocações dos versículos dos evangelistas muitas vezes recebem aí críticas ou são até mal interpretadas. Então Jesus, na verdade, ele quis dar o exemplo, em primeiro lugar, que o fato de sua mãe, irmãos e parentes estarem ali do lado de fora, eles não mereceriam ter um local de destaque para estarem ao lado dele, próximos a ele. Então isso é importante para nós. Então não era um privilégio, Ele não estava valorizando esse privilégio que queriam dar. Isso é um chamamento para lembrarmos que as pessoas que são nossos familiares, próximos inclusive, merecem todo o nosso respeito, mas não quer dizer que tenham que ter um privilégio em relação a outras criaturas. Vamos imaginar num grupo de trabalho, numa equipe, num centro espírita. Então nós temos que tratar a todos com igualdade, com fraternidade, e não é pelo fato de ser parente. Então é esse um engano que muitas pessoas cometeram, no passado, e até em ambientes políticos, religiosos, tirados daquelas ideias, vamos assim dizer, de dinastia. Então é isso que não deve existir no movimento espírita, a ideia de dinastia. Os nossos parentes, se estiverem afins com as nossas ideias, os nossos propósitos, evidentemente que estarão ao nosso lado, mas não necessariamente para ter um destaque só pelo fato de serem parentes. Então esse é o aspecto muito importante para nós lembrarmos, de que Jesus não estava destratando a seus familiares, mas ele estava mostrando que eles deveriam ser tratados como todos. Não houve lugar, não chegaram a tempo, eles ficariam onde estavam. Pois bem, além disso, nós não podemos esquecer que nos momentos finais da crucificação de Jesus, ele não se esqueceu de Maria, da mãe dele. Aí ele se dirigiu a João, que era o jovem apóstolo, jovem discípulo, e pediu que ele desse atenção a Maria. E foi exatamente o que aconteceu. João deu toda assistência a Maria, e algum tempo depois se mudaram para a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, atualmente Turquia, e lá João cuidou da mãe de Jesus até a partida dela. E se abeberou, inclusive, dos conhecimentos dela, além dele ter conhecido e convivido em alguns momentos com o próprio Jesus. Então, por exemplo, o Evangelho de João é riquíssimo pelo fato dele ter conhecido Jesus e pelo fato dele ter convivido durante muito tempo com a mãe de Jesus, Maria. Pois bem, mas nesse capítulo nós temos aqui algumas considerações que são extremamente importantes para nós espíritas. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, como é que fica, num conceito vasto de muitas vidas, de reencarnações? Então nós temos muitos pais e muitas mães ao longo do tempo. Exatamente isso. Então nós passamos então a compreender que nós temos dois tipos de parentesco, vamos assim dizer, segundo Kardec trata, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. Um parentesco corporal, ou seja, nós somos descendentes dos nossos pais, dos nossos avós. Porém, nós também temos um parentesco espiritual. Esse parentesco espiritual é a similitude, a afinidade de natureza espiritual e não apenas consanguínea. Então, aí é que nós temos que fazer uma separação.
nós podemos estar convivendo numa família, então temos o mesmo sangue, o mesmo ramo, e temos afinidade ou não com essa família. E nós podemos ter afinidade ou não com pessoas que não têm o mesmo sangue, então de outras áreas. Então é o chamado parentesco espiritual. Mas de onde vem isso? O parentesco espiritual, ele pode estar se configurando pela semelhança de ideias e de propósitos, então pela afinidade entre as pessoas, mas também pode acontecer que a gente tenha entre esses que nós sentimos afinidade, pessoas reencarnadas, ou seja, espíritos com os quais nós já tivemos alguma forma de relação, tivemos algum conhecimento no passado. Então vem a identificação e um certo interesse, né, por essas pessoas. E algumas vezes gerando o ambiente de simpatia, mas também pode acontecer que venha o ambiente de antipatia. Então isso é muito bom nós lembrarmos que a ideia da reencarnação ou das vidas sucessivas, na verdade, fortalece os elos familiares. Então, por que fortalece? Se nós erramos no passado, né, num contexto de família, nós deveremos buscar um acerto. E esses acertos surgem através de novas existências corpóreas. Não necessariamente nas mesmas posições, mas acima de tudo com a possibilidade de colocar o bem, de colocar na verdade uma nova proposta de convivência e de respeito, onde ontem houve algum desatino ou desrespeito de ordem familiar. Então é muito importante lembrarmos que a reencarnação fortalece os laços de família, os laços espirituais, mas também amplia. Sabe por que amplia? Porque nós não ficamos mais naquele conceito fechado que existia no passado de clãs. Famílias que eram detentoras de um poder, de uma propriedade, de um espaço, que disputavam com a outra e geravam brigas ou guerras intérminas entre si. A reencarnação quebra exatamente isso, porque vai acontecer que às vezes, por necessidade, numa outra vida, nós mudemos o lado da família, não é? Para aprendermos os laços de fraternidade, de solidariedade e de uma melhor convivência. Então aquela ideia de clã fechado, de clube social, é quebrada pela reencarnação, mas ela fortalece os elos morais, espirituais, de efetivamente de valor ao longo então das várias experiências reencarnatórias. Então é importante nós aproveitarmos esses laços familiares, as oportunidades que nós temos, para que tenhamos laços de família, mas também procurando exercitar um laço de família que tenha uma vertente, né, do bem e uma vertente espiritual. É interessante que nós tivemos uma oportunidade na nossa existência de ter muito contato com Chico Xavier, com Divaldo Pereira Franco, né? E nós, através desses médiuns, muitas vezes havia referências, né, a familiares nossos, a proximidade de espíritos desencarnados. E o Divaldo Pereira Franco, ele durante 30 anos, ele se hospedou na nossa cidade de origem, que era Araçatuba, no interior de São Paulo, onde ele fazia palestras na cidade e na região, e ele se hospedou na casa de nossa genitora e na nossa casa durante cerca de 30 anos. E participou muitas vezes do Evangelho no Lar, de momentos em que ele psicografava espontaneamente. E numa dessas vezes, mais de uma vez inclusive, manifestou-se um tio nosso desencarnado, Lorival P.R. Chefali, que foi um médico inclusive, que viveu na cidade do Rio de Janeiro e que nos últimos tempos da sua vida tornou-se espírita. Nós relatamos tudo isso neste livro aqui, olha,
em louvor à vida, que são mensagens psicografadas por Divaldo Pereira Franco, com comentários nossos, assinados pelo espírito do nosso tio e publicados pela editora Leal, né, de Salvador. Então, há mensagens muito interessantes ali, ele falando desses elos familiares. Então ele diz, inclusive fazendo referência a uma confraternização de família, que nós, juntamente com uma prima, havíamos promovido, chamando vários familiares, né, para cultivarem aquele ambiente, aquela tradição que havia na família original de imigrantes italianos, e foi um momento muito feliz esse reencontro da família. E o espírito, esse nosso tio, fez referência a esse momento, mostrando que, na verdade, esses elos são elos que já vinham há mais de séculos e séculos. Vários reencontros, né? Vários aprimoramentos nesse grupo familiar. Então isso é importante para nós lembrarmos de que a família, os laços que nós temos agora, eles não se desfazem com a morte física. Então rompe-se um elo material, mas nós continuamos a viver espiritualmente. Então, se nós temos compromissos assumidos, cumpridos ou não cumpridos na atual existência, evidentemente que nós teremos as consequências lá do outro lado e perante a nossa consciência, no entendimento da lei de Deus, nós vamos, sem dúvida nenhuma, procurarmos os acertos ou os reacertos. E como a palavra-chave nesse capítulo em que Allan Kardec trata honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele destaca laços de família, é muito interessante nós fazermos aqui um recorte e até um registro histórico, né? Porque no período em que nós estivemos como presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, então nós estamos falando dos anos 1990, início dos anos 1990, nós fizemos um trabalho juntamente com a nossa esposa e companheiros, assim, de estudo, né, sobre as questões de família à luz do Espiritismo. E aí, como a ONU, Organização das Nações Unidas, estava preparando um ano internacional da família, nós fizemos uma proposta para o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira para uma grande campanha sobre família, o que foi aprovado depois de algumas discussões e foi implantado no ano de 1994. Qual era o nome da campanha? Viver em Família. E essa campanha Viver em Família, que está na prática até hoje, adotou uma frase de O Livro dos Espíritos: aperte mais este laço. Então tem a ver exatamente com essa expressão que Allan Kardec usa, laços de família. Aperte mais este laço significa, na verdade, o estímulo ao aconchego, à convivência familiar, à compreensão da família. Então, por que isso? Porque no Livro dos Espíritos, ali há perguntas e respostas que mostram que os laços de família são indispensáveis para nós melhorarmos o enlaçamento social. Quer dizer, é uma base, inclusive, da sociologia clássica e que o Espiritismo e o Livro dos Espíritos já fazia referência. O ambiente de família, qualquer que ele seja, com distintas características, é indispensável para uma melhor formação dos caracteres ou a consolidação de caracteres na criança, no adolescente, e depois será muito importante esse ambiente de convivência, de compartilhamento, para que as pessoas possam ser melhor preparadas, né, para o contexto da sociedade. Então, na verdade, os laços de família servem de base, de aprimoramento para as futuras ações no contexto da própria sociedade. Vejo a importância, portanto, do honrai vosso pai e vossa mãe.
de evitarmos a ingratidão de filhos, de evitarmos os desrespeitos no ambiente da família, porque é o exercício que nós estamos fazendo e que depois é ampliado no contexto de toda a sociedade. Então esse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, é de extrema importância para o aprimoramento espiritual. O lar é o cadinho depurador que recebe o espírito reencarnante. Então é o momento inicial, né, de convivência com as pessoas, é sempre nesse ambiente. E aí, para concluir, o Espírito Santo Agostinho tem uma mensagem que Allan Kardec coloca no final desse capítulo 14. Os espíritos que a semelhança de gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem, como fazem no mundo espiritual, como fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se as suas peregrinações, né, nas suas idas e vindas, estão momentaneamente separados, vão se reencontrar mais tarde. Então, os elos familiares não se perdem, estarão sempre presentes. E aí o espírito continua. Felizes se reencontrarão e felizes, né, com novos progressos. Mas como devem trabalhar unicamente não para si próprio, mas no conjunto. Então Deus permite que os espíritos menos avançados venham no interesse do seu adiantamento. E eles causam, às vezes, perturbações, problemas, então são provas. E o Espírito faz um chamamento e um alerta. Acolhei-os, então, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que a seu turno poderão salvá-los de outros. Então, na verdade, mostra que muitos espíritos não afins também nascem ou são trazidos para um ambiente de uma família com o objetivo de convivência, de aprimoramento, né, dentro de uma família melhor, mais consolidada, ou seja, é a oportunidade então de nós oferecermos a beneficência, o apoio a esses que estão precisando da ajuda, da misericórdia dentro do próprio ambiente. Então, esse capítulo é realmente muito importante para nós e nós continuaremos em outros estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Até um próximo programa.